pessoal, bem-vindos a mais uma sessão UX Lab. E hoje eu recebo aqui duas convidadas, a Carolina Leslie e a Ana Cole, ambas da Saiba Mais. A Saiba Mais é uma consultoria de UX que tem feito uma pesquisa já há 3 anos para traçar o panorama do mercado UX no Brasil. Sem dúvida é a pesquisa mais importante para traçar esse panorama da nossa profissão. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os últimos resultados da pesquisa que foram revelados há pouco tempo. Então sejam muito bem-vindas aqui, Carolina Leslie e Ana Cole. Obrigada pelo convite. Nossa, olha só, eu acho engraçado isso porque às vezes eu vejo um apresentando a pesquisa e às vezes eu vejo a outra apresentando a pesquisa e estou me sentindo privilegiado de estar as duas aqui para a gente conversar sobre a pesquisa. Vai ser fantástico, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença. Tudo bem, tem gente que acha que nós somos a mesma pessoa. Carolina? Imagina, que isso. Olha só, eu queria... Primeiro, como é que foi esse começo da ideia de fazer essa pesquisa sobre o panorama do mercado de UX no Brasil? A gente montou a empresa em 2010. Eu tenho formação em ciências moleculares, a Ana e a Alita, nossa sócia na época, são jornalistas. Formação em ciências moleculares, a Ana e a Alita, nossa sócia na época, são jornalistas. Entrei na área de arquitetura de informação na época, um pouco por acaso. Tem uma formação um pouco usual. Eu fiz um curso que se chama Ciências Moleculares, que é um curso interdisciplinar em exatas e biológicas. E aí, o legal desse curso é que ele te dá a possibilidade de montar o currículo que você quiser na USP a partir de um projeto de pesquisa. E minha pesquisa era sobre a relação da obra do Escher com matemática. Com isso eu consegui fazer matérias no jornalismo, na arquitetura e ter uma visão um pouco mais ampla. No final do curso eu estudava muita matemática, eu vi que se eu continuasse fazendo o que eu fazia, eu ia conversar com mais 6 pessoas no mundo e não ia ser muito legal, eu não ia ser uma pessoa muito feliz. E aí, por acaso, na biblioteca da ECA, eu encontrei o livro do Urso Polar. Aí eu comecei a ler aquele livro e falei, nossa, perfeito, é isso que eu quero fazer da vida. A internet ainda era uma coisa bem promissora, eu achei muito interessante essa ideia de você juntar as diferentes áreas e fazer com que as pessoas conversem e se preocupar com quem vai usar lá na ponta. E foi daí que eu comecei a procurar uma oportunidade de estágio trabalhando com isso e fui trabalhar na então agência Clique com a Ana Luísa e com a Juliana Constantino. E foi muito legal porque as duas olharam a minha formação, acharam estranhíssima e falaram, é por isso mesmo que eu vou chamar essa menina, porque eu acho que vai ser legal ter alguém com essa visão diferente na nossa equipe. E daí eu comecei, depois desse estágio, aprendi um monte de coisa ali na raça, comecei na Clique, fui pra Globo.com, aí fiquei 1 ano e pouco na Globo.com, trabalhei com um monte de gente legal, foi uma época muito bacana, que foi a época que virou o portal e que realmente a Globo.com começou a investir nessa coisa de produtos digitais. Depois eu voltei pra São Paulo pra agência Clique de novo, fiz um sanduíche entre esses lugares. Bem, a minha formação é muito mais comum na área, eu fiz jornalismo, que foi um caminho natural, assim, eu vejo o que aconteceu comigo e com as pessoas com quem eu trabalhei na época. A gente começou fazendo conteúdo para portais, né, e para sites de empresas. Então, eu também fui trabalhar na TV1.com, fazendo conteúdo, e um dia minha então chefe, que é a Luciana Ribeiro, virou pra mim e falou assim, então, você não quer diagramar aí um site? Eu, nossa, mas como assim fazer isso? Não sei se eu sei, sabe assim, você já não fez jornal? Sim, já diagramei jornal. Então, aí eu comecei a entender e ela me passou muito, da época que era uma área, que tinha uma ciência por trás daquilo. E aí, aos poucos, eu comecei acabei que abandonei quase completamente a parte de escrita e, com o tempo, eu fui me interessando mais e principalmente por ver que tinha uma parte de entender o usuário por trás daquilo. E aí eu fui me interessar pela parte de pesquisa e fui buscar essa formação em pesquisa com o usuário. E aí quando eu descobri que tinha sala de espelho, que dava para conversar com as pessoas e fazer entrevistas de novo, né, eu retomei um pouco do jornalista que é em mim, da jornalista. Gostei muito assim da parte de conversar com as pessoas, entender a visão delas, que elas tinham daquilo. Acabei me especializando bastante nisso.
E aí não parei, aí conheci a Carol, aí quando a gente se conheceu, depois de um tempo a gente decidiu abrir o nosso negócio com mais uma sócia, a Alessandra Nara, e aí fundamos a Saiba Mais em 2010. E nenhuma de nós tinha a menor noção sobre administração. Em 2015, eu me inscrevi num programa que chama 10 mil mulheres da GV com a Goldman Sachs, que dá uma formação básica de administração para mulheres que têm algum negócio, para fomentar essa visão de empreendedorismo feminino. E aí, lá tinha desde aulas de finanças até marketing e RH e direito e todas essas coisas que você precisa para gerir uma empresa. Nas aulas de marketing, eles viviam me perguntando sobre dados do mercado, qual o tamanho do seu mercado, quem é o seu mercado. Nossa, mas e se a gente fizer uma pesquisa então? A gente faz pesquisa, né? Vamos fazer a nossa pesquisa para conseguir colher um pouco mais de informação. E foi daí que surgiu a ideia. E acho que assim, a gente também está evoluindo a pesquisa ano a ano, pensando em como conseguir divulgar para mais gente, em como conseguir ter respostas que tenham mais a ver com o momento que o mercado está passando. Então, na primeira edição não tinha uma pergunta de salário, que a gente incluiu na segunda. Para a próxima edição já tem algumas ideias de coisas que ficaram faltando, para a gente conseguir cada vez ter uma visão um pouco mais completa. Essa pesquisa passa assim, por 5 pontos principais, né? Vocês tentam traçar um perfil dos profissionais da área, ou seja, quem são esses profissionais, a questão dos salários, as metodologias mais utilizadas, o impacto das métricas e na avaliação desse trabalho que está sendo realizado, né? E também as dificuldades, os orgulhos e as aspirações desses profissionais. Eu queria tocar num assunto bem importante assim da pesquisa de vocês, a questão de termos 39% de mulheres e 61% de homens, né? Como é que vocês explicam assim essa diferença mostrada pela pesquisa? Eu acho que até em algum evento eu cheguei a falar um pouco da minha visão sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu tinha muitas colegas, chefes, e as minhas referências elas eram todas femininas, a grande maioria. Na Saiba Mais também, ainda em 2010, quando a gente montou a empresa, nos anos seguintes, a gente sempre teve uma equipe muito feminina, mais mulheres do que homens. Com o tempo isso de fato mudou. Até na nossa empresa, hoje a gente tem mais homens do que mulheres, a gente está tentando equilibrar isso. Mas nos eventos dos quais a gente participa, a gente sempre vê uma participação muito grande de homens. Eu tenho uma teoria que eu acho que faz muito sentido, que vem um pouco da valorização da profissão. A partir do momento que as profissões elas são mais valorizadas, elas atraem mais os homens. Tem uma cobrança social, enfim, de ganhar mais. E com os homens sendo atraídos, né, pela área, acaba que muitas vezes as mulheres são preteridas nos processos seletivos. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar muito atento, tentar, enquanto pessoas que contratam profissionais, tentar sempre buscar um equilíbrio. Tanto disso quanto de outras questões, né? Diversidade numa equipe é extremamente importante. Então, é uma coisa, eu acho que é um dado, sim, relevante e a gente não pode perder isso de vista. E tem outra questão também que tem uma aproximação com o TI, né? A gente tem um pezinho ali, tem muitos programadores que acabaram se atraindo pela área e mudaram, né, de profissão. Então, que é uma área com predominância masculina, né? Porque se você comparar com o resto, com as áreas laterais com as quais a gente trabalha, como tecnologia, a gente tem uma presença feminina muito maior. É tudo uma questão de perspectiva. Sim, não estamos tão ruins, mas acho que a gente tem realmente que ficar atentos. E outro ponto importante é aquele que a gente sempre debate, né, que existem mais sêniores, né, do que júniores e plenos, mas também existe um aspecto aí que é a migração de pessoas de outras áreas, né? 44%, se não me engano, vem de outras áreas. Vocês acham que isso é que cria essa ideia? Porque a pessoa vem com a experiência já, com a sua bagagem, né? Às vezes anos de trabalho, e entra nessa abordagem da cultura UX e, obviamente, elas não enfim, é sempre um dilema, né? Vou me classificar como júnior, sendo que eu já tenho essa bagagem aqui, né? Eu acho que é uma explicação e deve ser responsável por alguns dos casos que a gente vê.
Mas é até uma das coisas que eu fiquei mais curiosa para conseguir perguntar de uma forma melhor e explorar na próxima edição da pesquisa. Porque a gente pode comparar com várias abordagens. Uma outra pergunta é a idade. As pessoas ainda também são muito novas. Então, às vezes, mesmo migrando de área, elas estão migrando de áreas depois de 2 anos numa área. Então, eu quero olhar isso melhor. Eu não tenho uma resposta, olha, eu tenho certeza que é isso que acontece, mas eu acho que tem casos que são pessoas que estavam há anos em outra área e migraram, assim como tem gente que conseguiu estar muito bem em um projeto e se sentiu, se posiciona dessa forma. Uhum. Realmente, o que é engraçado quando eu converso sobre isso é que tem 2 lados. Tem um monte de gente que se diz júnior e está querendo procurar uma vaga e reclama que, olha, mas eu estou aqui procurando, ninguém quer me contratar porque eu sou júnior e porque eu não tenho experiência. Então, será que eu vou ter que mentir que eu tenho alguma experiência para conseguir ter uma oportunidade? E quem vai contratar, por outro lado, também reclama que não consegue encontrar júnior e que todo mundo já quer chegar no salário de pleno para sênior e como é que eu vou montar uma equipe desse jeito? Então, eu acho que tem vários lados do mercado precisando se equalizar para resolver esse ponto. Uhum. A população, quando a pessoa faz a passagem, né, tipo, de uma profissão para outra, é muito delicado, né? Porque às vezes você está num momento de vida que você tem uma série de compromissos, tem as contas para pagar, né? Os boletos. Sim. E aí você não pode fazer uma redução tão grande de salário. Uhum. Então as pessoas elas ficam nesse momento, né? Eu quero mudar de profissão, mas só me oferecem vaga de júnior, por exemplo. Eu não sou júnior. Uhum. Acho que é uma coisa que não tem uma fórmula. Cada pessoa tem que ver qual é o seu momento, né? E se ela pode tomar essa decisão ou não. O que eu vejo que acontece muito se a pessoa, de repente, ela topa uma redução de salário num momento inicial para fazer a mudança, né? Para colocar, sou o X lá na carteira de trabalho, às vezes nem né? Mas, enfim, para colocar no LinkedIn, sou o X, de repente ela vai trabalhar um pouco naquela posição, mas ela vai ganhar experiência muito mais rápido do que uma pessoa que está, de fato, iniciando. Uhum. Porque, lógico, ela traz toda a bagagem de vida dela. Ela tem outras habilidades, né? Então, muitas vezes ela vai conseguir, por exemplo, defender muito melhor o trabalho dela do que um colega que de fato começou agora, né? Então ela vai conseguir se relacionar muito bem com o cliente, vai conseguir ir numa reunião e defender, né, o trabalho, o processo, explicar. Ela traz essa expertise, então isso não se perde. E às vezes ela fica um tempo ali ganhando menos, mas ela não consegue uma promoção, ou então ela até mesmo consegue outro trabalho, né, em outro lugar, porque ela já conseguiu uma experiência de alguns meses como X. E tem uma coisa que é delicada nessa questão, que o trabalho de X é muito diferente de empresa para empresa. As tarefas que você precisa fazer, o contexto. Tem lugares em que você precisa ser o unicórnio que faz tudo, e precisa mesmo. Se você é a primeira pessoa contratada numa startup, amiga, para você se virar, você vai ter um envolvimento muito maior, vai ter mais poder de decisão, mas acaba que você precisa desempenhar N papéis. E quando você vai para uma organização muito grande, você tem a pessoa que faz as entrevistas, a pessoa que faz o protótipo, a pessoa que faz o layout, e cada um tem uma caixinha muito definida. Todos estão trabalhando com UX. Então a gente ainda tem uma dificuldade de uma linguagem comum para definir o que é o trabalho, o que você espera do trabalho. Com relação aos salários, assim, eu sei que existe uma média de 4 a 7 mil, né, pela que vocês conseguiram levantar, mas vocês veem alguma diferença muito grande entre homens e mulheres nessa parte dos salários? Não é muito grande, mas quando a gente vai para o topo, ela é maior, ela aparece. Então, quando você faz uma analogia, né, entre os cargos mais altos e os salários mais altos, a gente vê uma predominância de homens. E aí, lógico, a gente faz uma série de suposições em relação a isso. Tem muito o fato da maternidade, muitas vezes a mulher interrompe a carreira, não porque ela quer, né, muitas vezes porque ela não tem opção, interrompe a carreira, então até ela voltar ao mercado de trabalho demora,
muitas vezes ela não tem um apoio para continuar trabalhando, e aí com isso ela demora mais a alcançar essas posições. E claro, tem também, né, a gente supõe que também tem um favorecimento nos altos comandos, que hoje em dia a gente está lutando bastante, né, acho que enquanto sociedade, para que seja equiparado. E a questão é que a mulher aceita ganhar menos também, culturalmente, o que é complicado, a gente precisa falar sobre isso. Faz todo sentido, né, Ana, com aquela teoria que você colocou, que à medida que a coisa vai ficando mais popular e paga mais, né, começa a existir um deslocamento dos homens para determinadas áreas, e aí, pelas razões óbvias que a gente conhece da nossa sociedade, de privilégios e tudo, termina que essas vagas vão sendo reservadas, né? Tem até aquela questão que diz que quando um homem vê uma vaga, se ele preenche 2 ou 3 requisitos, ele se candidata. 60%, mais ou menos 50%, 60% dos requisitos, ele vai lá, manda o currículo. E a mulher, 95%. Ela tem que preencher quase 100% dos requisitos para se sentir confortável o suficiente para se candidatar àquela vaga. Então, ali já começa uma distinção, né? Com relação às metodologias, a gente percebeu nessa última pesquisa que vocês fizeram um aumento, por exemplo, do design sprint, né? E será que isso explicaria o aumento também, ou o primeiro lugar ali da prototipagem como as ferramentas assim mais utilizadas pelas pessoas? Porque o design sprint é muito conectado, né, a entrega de uma prototipagem. E também, da mesma forma, houve uma queda de abordagens de pesquisas etnográficas, o que não é o forte lá muito do design sprint. Será que isso tem alguma relação? Eu nem diria que está tão associado uma coisa a outra. Eu vejo bastante o design sprint crescendo porque o Google é ótimo de marketing e ajudou a dar esse selo para a metodologia e divulgar. E, de fato, a metodologia funciona. Ela é muito bacana, então as pessoas acabam usando isso e gostando. A questão da prototipação, eu acho que sempre vai ser a principal metodologia usada. Bem ou mal, isso está muito na natureza do que a gente faz. É quase que a essência do trabalho. Então, sempre vai aparecer com bastante destaque. Já a questão da pesquisa etnográfica, eu até acho que quem usa mais design sprint está mais sugestionado a também ir atrás de outros tipos de metodologias de pesquisa. Mas como a amostra aumentou bastante e esse tipo de pesquisa é mais custoso, tanto em conhecimento das pessoas, quanto em tempo para moderação e até em custos indiretos, se você for pensar, você tem que se deslocar, você tem que gastar mais tempo de conexão, ele acaba sendo mais difícil mesmo. Então, todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar num lugar que está aberto a aplicar esse tipo de metodologia. O cliente, quando contrata uma etnografia, é um cliente que é mais maduro mesmo em relação à pesquisa, porque ele é um resultado menos acionável, né? O teste diz, seu produto foi bem avaliado, isso não, faça isso. O resultado da etnografia, ele é, né, uma coisa, né? Você tem que muita informação e então, você vai ter insights, né? E aí a pesquisa de vocês também revelou algo muito interessante, que foi um aumento da preocupação com a verificação dos resultados, né? Eu não sei se isso teria alguma relação, mas o fato de vocês mostrarem que não havia essa preocupação, talvez tenha gerado um constrangimento e as pessoas começaram a, poxa, vamos ter que amadurecer isso aqui, fortalecer. Vocês acham que isso pode ter uma explicação? A gente quer que a pesquisa instigue isso, né? Que pelo menos faça para as pessoas refletirem e que elas busquem. Tanto que a gente convidou as pessoas, vamos escrever mais sobre isso, né? Vamos debater, tentar gerar um pouco mais de informação a respeito para que as pessoas queiram fazer, né? Tanto as agências, quanto as startups, quanto o cliente final, né? Que todas as pontas se preocupem com isso. Então, a gente tem esperança que sim. E a gente está vivendo um momento de valorização mesmo de métricas e de dados, e que se a área não se envolver com isso, a gente vai perder muita coisa, a gente vai perder muito mercado e vai ficar de fora de decisões que são importantes. Então, a gente tem que saber falar essa linguagem, a gente tem que saber também ajudar a guiar quais números a gente está medindo.
Porque Uhum. se depender de outras áreas, eventualmente os números que estão sendo medidos vão influenciar negativamente na experiência de uso. Uhum. A Sim. gente não tem argumentos para lidar com eu estou tendo mais lucro dessa forma. Não, amigo, se você for olhar pela minha ótica, você está perdendo, porque o valor de vida desse consumidor está sendo muito menor, porque ele vai embora depois de 2 meses, ao invés de ficar com você por 2 anos. Exato, sensacional essa abordagem. Ou seja, a gente não pode ser só número, 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 né? Vamos ser também qualitativos e valorizar isso, né? A mistura dos dois pensamentos é que eu acho que gera resultados mais interessantes. E por isso que é legal a gente ter um protagonismo nessa história, para a gente pensar na narrativa que está atrelada àquele número. O número, ele parece ser uma visão totalmente neutra da realidade, mas ele não é. Ele tem uma visão de mundo embutida nele. Gente, é isso. Obrigado pela conversa. Eu achei que foi bem rica, assim, deu uma explicação. Vocês vão estar no Dex, né, explicando também a pesquisa, não vão? No final de julho. Eu. A gente fica se revisando. É claro, massa, massa, legal. Eu vou estar lá também, a gente vai se encontrar, então. Acho que eu vou moderar uma mesa sobre o mercado, que vai ser muito desse assunto que a gente discutiu hoje. Acho que vai ser bem legal. É bem legal, eu adorei o formato do evento, né, que é bem aberto, assim, as pessoas se envolvem na discussão, né, tem tudo a ver com essa pesquisa, né, da gente envolver as pessoas e elas participarem, até como você colocou, Ana, disso amadurecer, né, o mercado para as próximas, a gente ter resultados ainda mais consolidados, assim, na nossa área. Vai beneficiar todo mundo. Obrigada, Andrei. Obrigado vocês, gente. Até a próxima, a gente se fala. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.